Oi gente, tudo bom? Eu sou a Débora Sara do blog Garotas em Cristo e hoje nós vamos falar sobre abuso da graça. Recentemente eu tenho visto no YouTube um vídeo de uma menina que ela estava respondendo as perguntas que tinham feito nos comentários para ela. E uma das perguntas era qual era a religião dela. E ela disse que era cristã, ela frequentava uma igreja cristã evangélica, mas que ela tinha parado de ir, que não tinha nada a ver, porque Deus amava ela, Deus ia perdoar ela por qualquer coisa que ela fizesse, porque Deus é amor. E Deus ia salvar ela pela alma dela, que era boa. Isso não está nem 100% correto, nem 100% errado. O capítulo base hoje que nós vamos ter vai ser Romanos 6, mas para basear o comentário dessa moça, eu vou ler Romanos 5, versículos 20 e 21, em que Paulo diz aos romanos: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. E isso acontece a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está dizendo que, sim, onde existe pecado, a graça de Deus vai encobrir isso, se a pessoa se arrepender. Quer dizer que nós vamos viver pecando para que a graça de Deus seja grande sobre a nossa vida? De maneira alguma, pois quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós morremos na cruz, nossos pecados, o nosso velho homem morreu na cruz, junto com a simbologia da morte de Jesus, junto com a morte de Jesus, e nós ressuscitamos também com Ele para viver uma nova vida totalmente dedicada a Deus. Isso não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo. Se você tiver curiosidade, pode ir em Romanos capítulo 6, que você vai ver isso. Paulo diz que como nós ressuscitamos com Cristo, nós não podemos continuar vivendo no pecado, e isso de fato é verdade. Nós vamos pular para Romanos versículo 10, Romanos capítulo 6, versículo 10, em que Paulo diz: quando Jesus morreu, ele venceu a morte não teve mais domínio sobre ele. E isso se encaixa na nossa vida quando nosso velho homem morre, nós ressuscitamos, nós vencemos o pecado. E nisso, o pecado não deve mais nos dominar. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida no momento em que você aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é isso? O que isso quer dizer, né? Que nós vamos continuar no pecado, então, porque a graça de Deus nos cobre, a lei nos cobre. Nós somos controlados não pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, porque vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou obedecer a Deus. E ele continua dizendo que nós somos escravos de Deus, vivemos para obedecer e para consagrar totalmente, 100% a nossa vida a Ele. Deus nos perdoa sim, mas desde que nós estejamos arrependidos. Arrepender-se é quando você faz uma coisa, e se arrepende, você não quer mais fazer aquilo, você fica com vergonha daquilo, você pede perdão a Deus e assim Deus vai te perdoar. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. O resultado é que vocês terão a vida eterna
Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós morremos para o pecado. Nossa vida tem que ser nova. Você, cara, que canta em conjunto de adolescentes, de jovens, que dança nas coreografias, que faz os teatros, mano, presta atenção na sua vida, velho. Você tem que entender que você agora vive, e com isso que você está fazendo na igreja, você está adorando a Deus. Não adore a Deus sujo. Renuncie à sua carne. Eu falo por mim mesma, eu sei que é difícil, mas quando a gente consegue renunciar o que pra gente era aparentemente importante, a gente se sente muito mais livre, muito mais leve e muito mais feliz. A verdadeira felicidade é obedecendo a Deus, fazendo a vontade dele que está na palavra. No caso, a minha palavra está no meu celular, mas a vontade de Deus está na Bíblia, na palavra de Deus. Que você consagre a sua vida a Ele, deixe o velho homem, abandone essas coisas. Que essa palavra fique no seu coração mesmo, e que você comece a buscar a Deus de todo o seu coração, consagrar a sua vida a Ele. E compartilhe isso nas suas redes sociais e no seu Twitter, Facebook, pega o link, manda no WhatsApp, que isso ajuda muito no ministério para a palavra de Deus chegar a outras pessoas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham absorvido isso e levem isso a sério, porque isso é muito importante para uma vida cristã. E é isso. Beijo. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, o endereço do meu blog, para você que ainda não viu. E se você não viu ainda os 2 últimos vídeos do canal, clica aqui embaixo. Aqui tá o meu canal, né? Débora Sara Albuquerque. Não se esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para que esteja lá na página inicial do YouTube e mais pessoas vão receber essa palavra. Beijo.